Opa, meu nome é Reply e hoje eu quero te contar que tudo que te falaram na sua vida sobre você ser inteligente ou burro estava errado. Pense em todos os professores que tu teve, em todos os teus amigos que te chamaram de burro a tua vida toda e em todas aquelas pessoas que enchem a tua bola dizendo que tu é incrível. Todos eles estão completamente enganados. Escolhi esse tema de vídeo porque esses dias eu me senti bem mal. Precisava fazer uma regra de 3 e eu não consegui acertar. E pra quem não sabe, eu tô fazendo mestrado. Então bateu aquele leve desespero de: será que a minha vida toda eu fui burra e eu só dei muita sorte? Lógico que não. Isso era síndrome do impostor atacando novamente. Um dia eu falo dela pra você, porque hoje eu quero contar as coisas que eu descobri enquanto eu tava pesquisando pra saber se na verdade eu era uma fraude e te provar que você na verdade não é tão inteligente ou burro quanto pensa. Mas pra isso, primeiro a gente tem que entender o que significa ser inteligente. Se eu não faço isso, sempre vai ter uma pessoa que vai falar que ser inteligente pra ela é ser capaz de pular em um pé só falando o abecedário de trás pra frente. Ser inteligente é a capacidade de conhecer, compreender e aprender. Conseguir compreender e resolver problemas e conflitos. E principalmente adaptar-se a novas situações. E pensa um pouquinho comigo, essa definição tá bem ampla, né? Daria pra englobar muitas coisas nisso, que não tem nada a ver com fazer regra de 3. Ou pular num pé só. A verdade é que lá pela época que eu nasci, em 1500, foram fundados conceitos do que se era desejado que um homem completo soubesse. E muito se deu destaque para o ensino da matemática e da literatura, deixando grande parte dos aspectos que nos fazem humanos de lado. E essas ideias continuaram passando de boca em boca até hoje, embora sejam muito ultrapassadas. Quando se fala em inteligência, diversos pesquisadores já comprovaram que seres humanos adultos têm no mínimo 9 e alguns estudam que existam 11 tipos de inteligência. E agora você vai me dizer que eu tenho todas essas inteligências, Reply? Vai me mostrar que, na verdade, eu sou bom quando eu me sinto um bosta? É claro que não. Tem algumas coisas que você vai ser melhor que nas outras. Não é possível para uma pessoa ter todas as inteligências upadas igualmente. Você vai distribuindo seus pontos nelas, igual você faz com um personagem de RPG. E é possível rearranjar seus pontos com esforço e dedicação. Então agora eu vou falar os tipos de inteligência e as características deles, para você ir marcando os aspectos que você tem. Lógico-matemática. Decidi começar com essa porque para muitas pessoas apenas essa importa. A habilidade de resolver problemas matemáticos e criar um raciocínio lógico sempre foram muito importantes para o mundo do capital. Afinal, conseguir estabelecer padrões, quantificar e deduzir tornam essa inteligência extremamente desejável em um ambiente de trabalho padrão. Uma pessoa possui inteligência lógico-matemática quando essa é capaz das seguintes coisas: reconhecer padrões, resolver operações matemáticas, problemas aritméticos, claro, mas também se manifesta em pessoas que gostam de conduzir investigações para comprovar hipóteses e se sentem atraídos por jogos de desafio, estratégia e lógica. Sabe aquela pessoa que não consegue fazer uma conta direito, mas quando tá criando hipóteses ela sempre acerta? Pois bem, ela pode ter esse tipo de inteligência. Linguística. Essa é a segunda inteligência considerada por muito como a mais importante, pois ela se define pela habilidade de se comunicar, expressar ideias e ser compreendido com facilidade. Sabe aquele professor que você tem que é super inteligente, mas não consegue passar o conhecimento? Então, essa pessoa tem uma falta de inteligência linguística. Pessoas com inteligência linguística manifestam algumas das seguintes coisas: têm um amplo vocabulário e sabem adaptar ele para o ouvinte, gostam de ler ou ouvir muito sobre os mais variados assuntos, conseguem convencer pessoas com facilidade, possuem facilidade em aprender idiomas e acabam se atraindo por jogos de palavras ou trocadilhos. Visual espacial. A inteligência visual espacial entra no campo de entender o mundo em 3 dimensões. Mas nossa, Reply, a gente vive em 3 dimensões. Todo mundo tem isso. Não me interrompe, ok? Pessoas com inteligência visual espacial apresentam alguns aspectos como conseguir imaginar objetos em 3 dimensões e projetá-los em diferentes pontos de vista, lembrar mentalmente de lugares que já foi com diferentes ângulos, imaginar representações do mundo físico, mesmo que baseado em memórias. Tem a capacidade de percepção. Nisso se aplica a saber se algo ficará melhor com outras cores, formatos ou acessórios. Tem percepção de encaixe, ou seja, conseguir olhar para componentes e perceber onde eles se encaixam. E a inteligência visual espacial também se manifesta para pessoas que trabalham com imagens e pinturas, pessoas que precisam ter noção de espaço e localização. Se manifesta em pessoas que gostam de jogos com labirintos, metroidvanias, quebra-cabeças e localização virtual. E também para pessoas com alto senso de localização e direção no mundo real. Nessa inteligência, por exemplo, uma pessoa com a fantasia manifestaria esse aspecto tendo um bom senso de direção e gostando de estar em espaços onde ela possa buscar por localizações. Corporal e sinestésica. A inteligência corporal sinestésica está diretamente
diretamente relacionada ao uso eficiente do corpo, ou seja, como a sua mente se relaciona com o seu corpo. Se você vive se batendo nas paredes, provavelmente essa inteligência tá faltando pra você. Uma pessoa com inteligência corporal sinestésica alta tem geralmente uma alta consciência do próprio corpo, reconhecendo suas capacidades e limitações físicas. Possui habilidades manuais e gosta de construir, reformar ou limpar coisas. Possui uma boa linguagem corporal. Aquela pessoa que consegue controlar as próprias expressões faciais para que ela mostre exatamente o que ela tá pensando ou não, quando ela quiser. Ela costuma também possuir uma noção de ritmo físico e capacidade de desviar de obstáculos. Esse vai ser difícil. E capacidade de desviar de obstáculos e controlar o próprio corpo, assim como um alto nível de coordenação motora. Musical. O próprio nome já dá pra supor do que se trata. A pessoa com inteligência musical é sensível ao som. Ela nota sons que os outros não percebem, reproduz e reconhece sons com facilidade, consegue discernir ritmo, tons e timbres, gosta de música e tarefas relacionadas como compor, tocar ou cantar, e reconhece padrões no gosto musical dos outros. A inteligência musical não precisa estar ligada com a inteligência corporal sinestésica, mas quando as duas se combinam, geralmente a pessoa sabe dançar bem. Interpessoal. Essa foi a última inteligência das 7 primeiras identificadas, e talvez seja a mais útil de todas para a sociedade e a menos estimulada por falta de conhecimento. A inteligência intrapessoal envolve a relação do indivíduo com a capacidade de perceber o outro e fazer-se entender perante aos outros. Nisso, já dá para notar como ela pode estar ligada à corporal e à linguística, mas acaba se tornando única. Pessoas com inteligência intrapessoal têm facilidade em algumas coisas, como liderar os outros, ser sensível aos sentimentos e humor dos outros, percebendo quando algo tá errado, ter facilidade em se conectar com os outros, ter facilidade em fazer e manter amigos, e consegue entender os outros e seus motivos com facilidade, incluindo características bem sutis. Intrapessoal. Já a inteligência intrapessoal é a inteligência de se conhecer. E embora isso pareça óbvio, muitas pessoas atualmente têm uma grande dificuldade em saber quem são, o que gostam ou como se comportam e suas qualidades e defeitos. Essa inteligência se manifesta na capacidade de se aceitar, de reconhecer os seus erros e acertos, aceitar e entender críticas, reconhecer os próprios sentimentos, procurar se autoconhecer, buscar se agradar com sucesso quando as coisas não correm como planejado e possuir força de vontade para tentar e conseguir o que se deseja. Naturalista. Essa inteligência e a próxima foram recentemente adicionadas, por não se englobarem nas anteriores. A inteligência naturalista consiste na facilidade em compreender a natureza e o ambiente que te cerca. Isso inclui compreender como lidar com animais, com o tempo e com o próprio meio ambiente. Pessoas com a inteligência naturalista geralmente se dão bem com animais, gostam de pesquisar sobre o ambiente, e isso inclui rochas, flora e fauna, conseguem saber como vai ser o clima e se preparar para isso, e possuem uma preocupação com o ecossistema. Existencial. Essa última é para os filósofos. Só que não. A inteligência existencial se manifesta em pessoas que buscam compreender o significado da existência, ter uma necessidade da busca por respostas sobre como as coisas funcionam e param de funcionar. Buscam compreender os avanços e retrocessos do conhecimento e ações populares e individuais. Têm muita curiosidade sobre o funcionamento da sociedade, da vida e da origem das coisas. Ainda estão sendo conduzidos estudos sobre mais algumas inteligências até o presente momento desse vídeo, para decidir se estas têm autonomia ou são derivações de outras. Essas são a inteligência colaborativa, a criativa, a cristalizada, a fluida e a geral. Você pode ter notado que em algumas dessas inteligências você pode ter marcado todas as alternativas, só algumas, ou nenhuma, dependendo do grupo. Só para notar que isso é um estudo muito complexo. E a quantidade do que você marcou não significa o quanto você é inteligente quando se trata desse aspecto na sua vida. Sim, eu fiz uma armadilha. Porque às vezes, mesmo você só marcando uma alternativa, esse aspecto é tão desenvolvido em você que ele pode ser suficiente para te classificar como possuidor dessa inteligência. Mas diferente de um MBTI, de um signo, de um teste vocacional ou de qualquer coisa que tente te prender numa caixinha, você é plenamente capaz de mudar e aprimorar, aos poucos, com dedicação, os aspectos que não são tão fortes em você. A beleza de ser inteligente é que ser inteligente é a capacidade de aprender, conhecer e resolver problemas, adaptar-se a novas situações. E quanto mais você treina isso em um aspecto, melhor você fica. E agora, pro pessoal que sempre foi visto como inteligente, deve ter visto que provavelmente você não tem todas as inteligências que eu mostrei, e nem marcou todas as caixinhas. Porque a gente passa a vida toda aprendendo e melhorando, e só sendo bom em um aspecto, mesmo que seja em alguma das inteligências mais valorizadas pela nossa sociedade. Nem sempre isso vai ser o suficiente
em todas as situações para resolver todos os seus problemas. Ser burro para pedagogia é o oposto de ser inteligente. Então, nesse caso, ser burro não é não saber das coisas, mas se recusar a aprender as coisas e não ter a capacidade de resolver os problemas que aparecem na sua vida. Igual um burro mesmo, que sempre segue o mesmo caminho e é teimoso e só repete as mesmas coisas que aprendeu quando era pequeno. Se você tá tentando, se você tá se esforçando, você é inteligente. Justamente porque a cada erro, você fica mais próximo de aprender como acertar. Esse é um conhecimento que sempre parece balela pra quem ouve, como se fosse uma mentira pra trazer conforto pra quem é julgado como burro e tá condenado a ser burro pra sempre. Mas não é. São estudos científicos modernos que mostram que não é só porque você não tem o conhecimento desejado agora que você pra sempre não vai ter. Com esforço e treinamento, você consegue. E agora, alguns golpes no ego de quem se acha super inteligente e acredita que possui todos os aspectos que eu citei por aqui. Primeiro, eu recomendo que você veja esse vídeo no card aqui. E segundo, sabia que 90% da população da Europa acredita que se encontra entre os 10% mais inteligentes? Essa conta meio que não bate, né? E sabia que dessa média, de pessoas com um QI acima da média, 40% delas acredita estar entre o 1% mais inteligente do mundo? A verdade é que provavelmente ninguém que tá vendo esse vídeo tá perto desses 10% de pessoas mais inteligentes. E a gente só é ensinado a achar isso porque a gente tem alguma das inteligências que são valorizadas pelo nosso sistema social em que a gente se encontra. Ou porque fez um teste de QI de 15 minutos no BuzzFeed. Eu não preciso falar que isso é uma mentira desgraçada. Um dos erros mais comuns até alguns anos atrás era medir a inteligência com teste de QI. Mas você sabe para que servem os testes de QI? O teste de QI já começa errado na sua criação, onde ele não foi feito para identificar gênios ou pessoas acima da média, mas identificar crianças que precisavam de ajuda na escola e inteligências de matemática e linguagem, desconsiderando qualquer outro aspecto da inteligência humana. O próprio criador disse que esse teste era apenas para identificar crianças que poderiam participar de um reforço preventivo para ajudar que elas acompanhassem o restante da turma. Em 2011, descobriu-se que ao repetir testes de QI, adolescentes e adultos poderiam ter resultados diferentes dependendo do clima e da alimentação, o que desbancou que a habilidade intelectual é um fator constante. Pesquisadores no Canadá analisaram o resultado do teste de QI de mais de 100 mil pessoas. Esses testes cobriam atenção, memória e habilidade de planejamento. E sabe o engraçado nisso? O treinamento constante cerebral em áreas diferentes como linguagem em nada ajudaram o desempenho. E a única conclusão que se chegou em comum foi que o cérebro de fumantes e pessoas ansiosas tinha mais dificuldade em exercícios de memória de curto prazo. Os indicativos de testes de QI hoje em dia não funcionam justamente por conta dos novos estudos realizados sobre o funcionamento do cérebro, onde se sabe que crianças, adolescentes e adultos vão apresentar resultados diferentes dependendo em muito de sua classe econômica, justamente por fatores de nutrição e estímulo ao aprendizado também. Um teste de QI feito na internet tem tanto valor quanto tentar medir sua inteligência resolvendo jogos de puzzle. Eles vão quantificar um aspecto de 9 de como a sua mente funciona, e o resultado pode variar dependendo até do seu humor do dia. Ou seja, não presta pra porra nenhuma. Só talvez sirva pra você se sentir especial quando tira um número alto, ou estúpido quando tira um número baixo. E o maior exemplo que eu tenho disso, eu dou porque quando eu tava na escola, eu era viciado em fazer contas. E eu chegava a tirar de 160 a 170 em testes de QI. E foi só eu entrar numa faculdade de humanas e parar de fazer conta por alguns anos, que foi o suficiente pra eu ter dificuldade de fazer uma regra de 3 de cabeça. Chega a ser ridículo acreditar que em 50 minutos é possível se medir toda a capacidade cerebral de um ser humano, em todos os aspectos de sua inteligência, em uma falsa sensação de superioridade ou inferioridade que se cria. Não foi uma questão de eu envelheci e fiquei burra ou algo do tipo, mas o nosso cérebro sempre está se adaptando e modificando nossos aspectos mais fortes segundo a necessidade. Hoje em dia, por exemplo, eu consigo citar metade dos autores que eu uso na minha tese de cabeça, mas eu raramente preciso fazer qualquer conta. Até porque eu tenho uma calculadora. Atualmente, é impossível se medir com precisão a inteligência de alguém, e somente é possível avaliar aspectos em pontos singulares sobre memorização e lógica. A capacidade de se adaptar ao seu ambiente, que é a verdadeira inteligência nesse caso, e que não pode ser quantificada. E todo mundo que tá vendo esse vídeo, com esforço, pode desenvolver isso e aprimorar esses resultados. Só pra completar, todos esses vídeos que dizem que você é inteligente porque você não se distrai com facilidade, ou que você fica acordado até tarde, ou que você é curioso, ou que você procrastina, são todos mentirosos também, onde eles pegam coisas que muitas pessoas fazem só pra te convencer que você é especial e diferente da maioria de alguma forma. De fato, você é diferente de todo mundo. Você é o único você que existe, mas isso não te torna melhor ou pior em todos os aspectos que outras pessoas. Então, na próxima vez que te chamarem de burro, tenha pena da pessoa, porque ela ainda não tem um conhecimento que você já tem. E sinta mais pena ainda se ela não quiser aprender sobre isso, que a pessoa burra na história é ela. A partir de agora, quando você chamar alguém
alguém de burro tendo conhecimento desse vídeo, o burro é você. Ou é a pessoa mesmo, né? Vai que ela não quer aprender as coisas e você só tá apontando esse fato. E se você tem algum amigo que tá se sentindo pra baixo porque tá indo mal em exames e tá achando que ele tá condenado a ser burro pra sempre, considera mostrar esse vídeo pra ele. Talvez você torne o dia de alguém melhor. Se eu te ajudei, considera se inscrever, deixar aquele comentário fofo que me ajuda a continuar com esse trabalho, enquanto eu tento conciliar minha vida dupla. Parando pra pensar, eu sou praticamente um Batman, né? Só que pobre e fazendo mestrado. E bem, acho que era só isso que eu tinha pra dizer sobre ser inteligente e ser burro. Te vejo no próximo vídeo? Até mais!